Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Nessa temporada eu tenho recebido os meus amigos da chapa Avançar e hoje eu estou recebendo aqui Isadora Samaride, que inclusive, uma curiosidade, vamos começar com uma aleatoriedade. Quando eu estava fazendo o cadastro das chapas, né, que eu tinha que pegar o nome de todo mundo, é quando eu vi que o seu nome é só Isadora Samaride, eu falei, que sensacional, eu queria ter um nome pequenininho. E olha que o meu já é pequeno, né? O meu só tem 3. E o seu tem 2. O meu é minúsculo, gente. Mas você não pegou do marido? Não peguei do marido. Só tenho o sobrenome do meu pai, né? A história do meu nome é uma história engraçada, inclusive, né? É pra contar? Posso contar. Então, quando eu já comecei com a aleatoriedade, conta pra gente. Inclusive, assim, descobri ela depois de adulta, né? Porque sendo psicóloga, a gente, né? Querendo saber um pouco da nossa história, por que o nosso nome é o nosso nome, inclusive, né? Convido todo mundo a perguntar e fazer isso, porque diz muito da gente também, né? Sim. E aí a minha mãe escolheu Isadora, e aí o meu pai colocou o sobrenome. Então é como se a família da minha mãe já viesse no meu nome. Né? Meu pai criou um outro nome que não vem ao caso, gente. Então, graças a Deus, meu nome é Isadora, e aí ficou Isadora Samaride. O que eu acho ótimo, porque realmente é pequenininho. Sim. E diferente também, né? Sim. Samaride tem uma descendência húngara. Então, aqui no país mesmo, quando o meu avô veio, a parte dele ficou Samaride e a outra parte da família ficou Semeride. Então, Samaride mesmo é exclusividade. E, de fato, né? Não tem muito. Não, tem só minha família mesmo. Meu pai e a madrinha, minha prima, eu, meu irmão e agora os meus filhos, que estão crescendo com a linhagem aí. E do na Samaride. Psicologia não vão te confundir. Não tem jeito. Eu falo que é a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que todo mundo sabe que sou eu. Se eu fizer alguma coisa errada, gente, não é uma Isadora da Silva, entendeu? Exatamente. Então, é complicado também. Vai ser porque Isadora Samaride todo mundo sabe. Todo mundo sabe quem é, então tem que cuidar um pouco mais ainda, né? Sim. De tudo que eu faço. Mas eu fiquei assim, gente, o nome dela é muito pequenininho e é ótimo, sensacional. E aproveita e conta aí do seu currículo, o que você faz na psicologia, da sua trajetória. Então, me formei pela PUC Goiás, né? Logo depois já iniciei o mestrado, também na PUC, né? Então, sou mestre em psicopatologia psicopatologia clínica e psicologia da saúde, sou especialista em gestalt terapia, né? Também sou especialista no trânsito. A minha carreira mesmo na gestalt terapia, ela é ampla, né? Então, desde o meu 3º período eu me apaixonei primeiro pela minha professora Virgínia Suassuna, que é onde eu estou, não tem como, eu sou cria dela mesmo e em todos os lugares que eu estou eu falo disso porque devo muito, né? A tudo que eu sou enquanto psicóloga, a ela, sim, que me formou e ainda me forma, né? Atualmente estou na mentoria com ela também. Mas fiz, né, logo depois a especialização pelo ITGT e atualmente dou aula em várias pós-graduações, né, da abordagem gestáltica, sou supervisora clínica, atuo na clínica, né, online e presencial aqui em Goiânia. Atuo, uma curiosidade, no seminário, né, então atendo também seminaristas, padres. Eu sou católica, né, então também atuo nessa área. E também na escola, também vou um dia na semana para a escola, então também ali um pouquinho da psicologia escolar. Só isso que eu faço. E que hora que você cuida das suas crianças? Porque ela tem 3 ainda. Então, tenho 3 crianças, né? O Miguel já tá com 12 anos, um rapaz, a Isis com 5 e a Tereza com 3. E eu abri mão da graduação, né? Fui docente universitária por 7 anos, mas aí quando as meninas chegaram eu tive que fazer uma opção, né? Então fiquei só nas pós e deixei a graduação para poder acompanhar um pouco mais de perto. Eu imagino que você tenha uma rede de apoio. Não, com certeza, gente. Sem minha rede de apoio, inclusive agora, não né? Não estarei aqui. O mais velho tá viajando com a vovó, as outras 2 estão com o vovô. E é assim minha vida. Ótimo. Isso é uma gracinha. Eu acompanho quando você posta alguma coisa delas. Muito bonitinho. E essa é uma questão, né, do Instagram, que a gente produz conteúdo, fala. Mas na hora que eu posto os meninos, o engajamento vai lá em cima. É desse jeito que acontece. É o que rende. Aquele vídeo que você postou conversando com elas, que teve briga entre as duas, gente. E o Miguel tava a favor de alguma. É desse jeito. Aquele lá deve ter rendido.
E rende horrores, sempre que tem eles. Ontem eu postei uma barraca, né? Começou as férias, tinha uma barraca já no meio da minha sala. Então é assim, e a vida vai seguindo. E o bom daquele vídeo é como você não conseguiu, quando ficou quieta, não riu. Não, gente, eu tive que segurar. Viu? Porque a pequenininha super argumentando. E eles têm argumentos, né? Eu falo que tem a facilidade e a dificuldade em ser psicóloga e mãe. Tem hora que eu não queria saber tudo que eu sei, né? Porque aí o peso da consciência em saber também que eu erro e ver que eu estou errando pesa, mas também ajuda muito. Então, questão da singularidade, né? De cada um, ver o que cada um precisa e não tomar o partido ou não rir, é um atendimento em família, porque às vezes eu tô ali atendendo uma família e isso também acontece. E dos malefícios de estar criando crianças autônomas, né? Porque elas vão ter argumento, elas vão conversar, e olha que são pequenininhas ainda. Mas eu sempre tenho essa técnica mesmo. Eu brinco que até de manhãzinha, sabe? Quando a gente acorda, se eu for deixar, né? O que cada um vai vestir, vira uma briga. Aí eu pego, assim, 2 opções. Isa, Tereza, qual roupa que você vai querer? Aí, então, dentro de um limite, né? Que eles precisam. Não dá pra ir de fantasia pra escola todos os dias. Mas quais são as possibilidades que eu tenho para que eles também possam escolher. E eles amanhecem ali, nossa, eu posso escolher minha roupa. De levanta da cama com outro ar. Isso é muito bom. E o marido, você já terapeutizou também? Ai, gente, ontem nós estávamos conversando numa roda de amigos sobre isso, né? Eu falo que meu marido é o maior terapeuta sem saber, assim, sabe? É um terapeuta sem informação, mas de uma escuta encantadora, assim mesmo. Acho que, né, não é à toa que eu sou apaixonada por ele mesmo, que tem uma escuta e uma didática, assim, com todo esse gerenciamento, né? Então, o como ele também não é só minha rede de apoio, mas eu sou a rede de apoio dele, né? Então, me ajuda muito e realmente é um parceiro nessa trajetória, tanto familiar como profissional também. Ótimo. Então, as crianças têm esse espaço de escuta e de conversa com a mãe e com o pai. E com o pai. Quando eu casei, né? Porque o Miguel, eu falo que ele veio prematuro 6 anos. Então, a gente já teve ele, né? Antes, enquanto namorávamos. E só depois que a gente casou. E aí foi uma coisa assim difícil, né? Que muitas pessoas perguntam, mas você casou com o pai do Miguel? Eu falei, gente, é o pai do Miguel. Só que a gente demorou um tempinho a mais, né? Pra organizar essa parte do casamento. E aí foi realmente assim, difícil, porque né, são 2 homens, então já tinha toda uma didática, né, de casa, de rotina, sendo só nós 2, depois juntando, né, os 3. Mas conseguimos contornar tudo, né? E vamos vindo, cada fase é uma fase, aí tem fase de birra, tem fase de desfraude, tem fase... E o bom é que você tá com cada um numa fase diferente. E agora no início de uma pré-adolescência, exato, né, gente? Exato, o Miguel tá lá com o pezinho na adolescência e as meninas pequenininhas. Desse jeito, mas aprendendo. Tá funcionando. Tá funcionando. Você tá conseguindo gerenciar psicologia, maternidade e casamento, tá funcionando. E eu realmente, assim, é uma coisa que eu quero muito conseguir. Então, se a gente quer conseguir, a gente vai atrás e haja terapia também, né, a nossa própria, porque psicólogo às vezes confunde isso, acho que por ser psicólogo já sabe resolver todas as demandas e não sabe. Não mesmo. Então, eu vou lá pra minha terapia e aí a minha terapeuta puxa a minha orelha, você não tá vendo a singularidade, olha isso, olha aquilo, olha o que você tá fazendo. E eu, ui meu Deus, respira, Isadora, vamos lá de novo. Eu acho que isso que você falou já traz um link para a nossa conversa disso, do adoecimento e da saúde do psicólogo. Sim. Que um dos pontos importantes é esse, da própria terapia, para conseguir gerenciar tudo. Exatamente. Pra mim, eu acho que psicólogo, pra pegar a carteirinha do CRP, tinha, sabe, levar uma declaração lá de terapia. Quando eu estava na graduação, realmente, né, eu acompanhava os meninos nos primeiros atendimentos e pedia. Gente, se eu vou liberar para atendimento, quem tiver em terapia. Atualmente a gente vê muito isso, né? Muitas pessoas entrando no curso de psicologia para se entender. E na graduação nós vamos entender sobre teoria, né? Sobre técnicas, sobre métodos. Da nossa própria vida, gente, é na terapia. Sim. E é assim, é básico, né? Sim. É básico. Não tem como, porque nós escutamos muitas coisas, né? Que de alguma maneira nos afeta. Sim, algumas profundamente, outras menos, mas que nos afetam. Sim. Então, é importante isso. Tem que contar com a nossa vida funcionando fora do consultório, né? Exato. Tem muita coisa acontecendo, se a gente não gerencia... Uma coisa super interessante é que às vezes eu chego em casa e aí o meu esposo, dependendo da forma como eu chego, ele... O que você atendeu hoje? E a gente não pode falar, né? O que atende ou a história que atende.
Aí eu falo, ai gente, eu escutei sobre traição o dia inteiro, aí é óbvio que eu vou chegar em casa e eu vou ficar desconfiado do meu próprio marido, né? Então assim, é uma coisa complicada. E aí a gente retorna e vê que não, peraí, uma coisa é do outro, uma coisa é a minha família, então vamos gerenciar e separar essas coisas. Para ele não ter que lidar com o que não tem nada a ver com ele. Exatamente. Deixa ele sofrer com um negócio que não tem nada a ver com ele, que não passou na cabeça dele, tava trabalhando, cuidando de criança. Né? E é desse jeito. Mas eu lembro, inclusive, de um caso, né, de abuso infantil que eu atendi nos meus primeiros casos. Então, assim, Miguel era pititico, eu fazendo mestrado, tendo uma disciplina só de abuso. Chega a primeira criança pra mim, nesse contexto, e eu falei, gente, eu não conseguia comer, eu não conseguia, sabe, é um caso, assim, que mexeu, que, assim, até hoje eu falo dele, me treme, assim, porque, né, escutar de uma criança ali de 3 anos, né, em todo aquele contexto, né, advogado e tudo, e eu, nossa, mexeu muito, muito comigo. Então, a importância da gente realmente ter o nosso aparato, né? Ter a nossa rede de apoio emocional também. Né? Precisamos de rede de apoio física, que pode ficar e tudo, mas também que tenha essa escuta, né? Que possa nos validar também e nos ajudar. E acho que esse processo que você mencionou é até importante para a gente descobrir quais são os nossos limites e que tipo de demanda a gente consegue lidar, um tipo de demanda que a gente não consegue lidar. Porque eu vejo muito profissional que acha que ele precisa atender tudo pelo simples fato de ser psicólogo ou ser psicólogo. Eu tenho que conseguir lidar com essas demandas. Ou o que fulano ou ciclano vai pensar de mim se eu falar que eu não atendo o público, né? Exato. E uma coisa que eu dou de dica é que realmente se experimente, né? Tem gente que vai estar ali na graduação falando, nossa, não vou atender criança de jeito nenhum. Começa, atende uma criança, se apaixona, né? Começa a estudar, se dedica, faz supervisão. E assim, é um boom, né? Se encontra ali. E outras pessoas não. Às vezes começam atendendo. Eu mesma comecei atendendo crianças. E depois eu fui vendo que eu não teria energia para atender as crianças no consultório e dar conta das minhas crianças. É muita criança. E aí eu falei, não. E aí, então vou precisar separar, inclusive assim, para também poder cuidar da minha família, né? Eu sei que eles vão precisar de terapia, tá tudo certo. O próprio fato de ser filho de psicólogo, né, já é um pré-requisito para precisar de terapia. E isso foi um dos grandes mitos que quebrou na minha cabeça. Uma das minhas primeiras clientes também era filha de psicólogo e eu ficava assim, gente, mas como assim? Por que ela tá falando isso? E aí eu ficava me imaginando, né, e etc. Mas é de fato isso, né? Na nossa casa nós não somos os psicólogos, né? Você é a mãe. Somos mães, pais e que vamos errar também. Então que eles também tenham esse espaço. Né? O Miguel mesmo já fez processo terapêutico e às vezes quando ele precisa ele fala, ai mãe, mas eu queria conversar só com você. Falo, filho, algumas coisas a mãe consegue te escutar. Mas outras, inclusive, eu preciso de orientação, inclusive, para te orientar. Você vai me surtar e eu vou precisar de alguém para me ajudar. E aí eu, né, recentemente até falei para ele, não, mas a mamãe também faz terapia. Você tá até hoje? Eu falo, meu amor, né? Psicólogo faz terapia de ad eterno. Exato. Né? Eu brinco que os réus mortais, eles vêm resolver a demanda dele e vai embora. Nós não. Né? Vira e mexe, tem um caso ali que a gente não imaginou que fosse nos afetar daquela maneira, ou que a gente achou que estava resolvido, mas escutando a demanda do outro não é, então precisamos nos cuidar constantemente. E não só com terapia, né? Mas terapia, supervisão, né? Que é super importante. Sim. A própria formação contínua, porque não é porque formou, porque se especializou ou já tem um mestrado. Vira e mexe, né? Eu estou, você está também, não tem como. Eu falo, é uma linha que não acaba. Sim. Né? Precisamos estar nos aperfeiçoando sempre. E inclusive o que você mencionou, falou da Virgínia, você tem feito agora uma formação com ela. Sim, eu estou numa mentoria, né, chamada Estrela Empreendedora, que trabalha muito esse empreendedorismo na psicologia, que também era um outro tabu, né? Sim. Eu estou formada há 10 anos, né, fez agora em março 10 anos, e mesmo assim, eu me considero, né, uma geração nova na psicologia. Sim. Nós não tivemos essa formação, né? Inclusive, fiz mentoria com o Bruno Soalheiro, né? Enfim... Até mexe, com certeza, falar, porque é um divisor de águas, né? Essa questão do empreendedorismo na psicologia, no nosso contexto. Nós somos nosso próprio instrumento, então, quanto nós precisamos nos lapidar, inclusive, para também nos vender. Né? E a psicologia, a gente gosta demais, né? Eu amo o que eu faço, mas a gente precisa pagar boleto, né? Eu também adoro viajar, né? Adoro pagar uma boa escola para os meus filhos, então, assim, a gente precisa, sim, né? Mensurar isso.
né? Nem tanto de lá e nem tanto de cá. Algumas pessoas ficam com algum preconceito. Mas então precisa cobrar X reais numa sessão e tudo mais. Eu até hoje faço, né, atendimento a valor acessível, clientes meus que eu sei, né, que começaram na época da faculdade, né, tem alta e tudo, mas às vezes precisa voltar, eu atendo gratuitamente, mas assim, eu também atendo um público que realmente é aquilo que eu quero, e, né, e que a gente precisa sim pontuar, né, todas as formações têm um custo, né, então pra gente poder também evoluir enquanto profissional, a gente paga por isso, então a gente precisa cobrar por isso. E esse é um ponto também do que a gente estava falando de adoecimento dentro da nossa categoria, A sobrecarga. Exatamente, a sobrecarga e a má remuneração, que costumam andar juntas. Sim, sim. Eu no início, gente, eu atendia 40 pessoas semanalmente. Hoje eu falo, eu não sei nem como é que dava certo, assim. É muita coisa. Eu falo que é Deus. Pra mim não tem outro não. Porque assim, mas aí eu precisei, né, com as mentorias, com as formações, eu fui vendo, não, eu também tenho um limite, né, e a cada ano que vai passando nós também, né, vamos ficando, podendo selecionar mesmo. Sim. E reconhecer os nossos limites. Eu acho que quando a gente é mais jovem, não, dou conta e vamos indo, né, mas depois a gente vai vendo e vai tendo mais responsabilidade também. Sim. Né, então agradeço todo mundo que já passou por mim, né, porque graças a eles, foram eles que também me formaram, né, ao quem eu sou hoje enquanto profissional, mas que hoje, assim, 15 no máximo na semana. Sim. E é isso. A depender da semana ainda é muita coisa. É muita a gente coisa. chega e já fica esgotado. Exatamente. Mas meu limite também é esse, 15 por semana. E para que a gente consiga atender 15 horas por semana, a gente precisa precificar direito, né? Exatamente, porque também não é só o tempo que eu estou no consultório. Mas é o tempo de evolução de prontuário, é tempo de lançamento de nota fiscal, né, da organização contábil ali do consultório, do próprio estudo. Às vezes, né, hoje em dia, cada semana é um diagnóstico diferente, é um critério novo, então a gente precisa estar se atualizando. Eu falo que nós não somos obrigados a saber tudo no primeiro momento, mas no segundo nós somos. Né? Então você tem pelo menos uma semana ali para você se debruçar, buscar ajuda, intervisão, supervisão, ir atrás. No segundo momento você é obrigado sim a saber. Agora eu não sei, mas amanhã eu já tenho que estar no caminho. E de fato, assim, ter essa humildade, né? Foi o tema do meu TCC, inclusive, né? O caso do Sr. Bento, é um nome fictício que me ensinou muito. Porque no primeiro momento chegou lá um senhor de 70 anos de idade. Com a demanda dele, eu olhei pra ele e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou falar pra ele? Eu não tinha ideia do que eu ia falar. E eu falei, olha, eu vou ser muito sincera com o senhor. Eu não sei, eu vou atrás, eu vou buscar ajuda e tudo, tarará, tarará. E assim, foi lá que a gente fez o vínculo. Porque ele já tinha passado por N coisas, a pessoa já tinha dado N receitas pra ele e nada tinha funcionado. E ele falou assim, nossa, obrigado, você foi a primeira que realmente falou, olha, eu não sei, eu vou atrás. E aí eu lembro direitinho, no segundo atendimento, ele já na sala da recepção lá do CEPS, né, da PUC, e ele, e aí? Eu falei, não, vamos entrar, calma, vamos lá dentro, né, porque tem muita gente. E o como, né, esse lugar, né, na Gestalt Terapia nós damos o nome de inclusão. Ele estava num lugar, né, num momento da vida, numa temporalidade, querendo estar num outro tempo para agradar a esposa. E eu, enquanto estudante, ainda querendo estar num outro tempo também para satisfazer ele na demanda dele. Então foi um processo muito bonito, que a gente se encontra independente de idade, crenças, né, raça, qualquer coisa. O como na nossa humanidade nós nos encontramos, né? E podemos, de fato, ajudar o outro. Sim. Isso é muito legal. Como é que foi o desfecho? O desfecho. E aí eu cheguei lá e falei pra ele, né, exatamente isso, que eu também estava ali tentando. E a gente foi trabalhando a questão da temporalidade. O como era para ele, né, estar naquele tempo, naquele espaço, naquele casamento, né, era um casamento que a esposa um pouco mais nova, um pouco muito mais nova que ele, então tinha toda uma demanda sexual e que a sexualidade ela perpassa, né, o nosso espaço, que é o nosso corpo. Então trabalhamos temporalidade, espacialidade e ele conseguiu corresponder à expectativa que ele tinha para com ele e também para com a esposa. Foi um processo muito bonito. E como é que vocês encerraram? Foi sofrido? Ai, foi sofrido, sim, mas ele não precisava, né, mais ali. E também porque a gente encerrava o semestre também. E aí, ele é uma das pessoas que eu fico pensando, gente, será que tá vivo? Será que não tá, né? Porque ele já tava com quase 80 anos. Então, hoje, se tiver 90, 90 e poucos. Então, foi muito interessante, foi doloroso, né?
também, que eu amo os meus pacientes, gente, né? Eu fico sabendo ali das histórias dele, eu fico curiosa, né? É um vínculo íntimo. Às vezes a própria pessoa que tá ali, às vezes um casal, a esposa ou o marido não sabe daquilo ali que eu sei. Então eu falo, meu Deus, é muita responsabilidade, mas é muita intimidade, é muito bom. Sim. E até os pacientes que dão, né, trabalho pra gente, né? Que são mais custosos e tudo. Então, a gente vai vendo ali qual que é a funcionalidade daquele paciente. E tá a serviço de quê, né? Às vezes alguma manipulação, ou uma mentira. Sim. E vamos entendendo tudo isso. Isso sempre impacta a gente e a gente tem esse cuidado, essa curiosidade, sim, né? Do que aconteceu, como é que está, aquilo que a gente estava trabalhando mudou, o que está acontecendo. Acho que todo mundo tem essa curiosidade e cada paciente que passa pela gente deixa uma coisa e ensina alguma coisa, né? Assim como a gente também ensina. É um processo muito bonito. E nessa, eu brinco que nós recebemos 2 vezes, né? Nós recebemos ali aquela história, que a gente aprende muito com a história, e recebemos também monetariamente. Então, é importante, né, que nós saibamos, de fato, mensurar, para que não fiquemos sobrecarregados. Sim. São muitas histórias, são muitas vidas ali. E eu brinco que nós temos um bisturi na língua. Alguns psicólogos esquecem dessa responsabilidade, né? Aquilo, sim, que a gente fala para o nosso cliente tem um peso muito grande. Sim. Eu falo, eu enquanto mãe, enquanto filha, prima, amiga, não tem aquela coisa, né? Aquele impacto. Nossa, mas a minha psicóloga falou. Então, né, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, o como a gente fala. Na gestalterapia a gente fala muito do como, né? Da forma. Gestalt é forma. Então, qual é a forma? Porque às vezes, né, ali no atendimento de família, de casal, o que está sendo dito é super ok, mas a forma como é dita bagunça todo o rolê, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado também. Sim. Então, também, né, nos conhecer, saber como eu olho, se é um olhar que invade ou um olhar que acolhe, né? É o mesmo olhar, mas se eu não tiver noção disso, eu posso falar em cima do outro, lá em cima dele, invadindo. Então, a gente vai aprendendo. E se vai entrando nesse automático, né, com muitos atendimentos, principalmente porque também precisa se manter, né, a má remuneração, né, a questão mesmo, né, de 30 horas, que tá lá nessa luta ainda, mas que a gente não conseguiu. Então, tem tanta coisa acontecendo e que a gente precisa, né, unir forças mesmo, porque eu vejo uma formiguinha de um lado batalhando, aí eu vejo uma formiguinha lá do outro lado batalhando, mas se a gente não unir essas formiguinhas todas, gente, são esforços que, assim, não chegam em lugar nenhum. Sim. Né? Precisamos falar a mesma língua. Aquilo que a gente ensina para os nossos clientes, a gente precisa falar também para nós, para nossa categoria, né? Sermos um time. Né? Antes a gente estava até conversando e eu estava contando, né, que na minha época ainda de graduação, como tinha uma rixa, assim, né? O pessoal das abordagens eram grupinhos completamente separados. Nem se olhava no corredor. Não podia conversar, assim, nossa, se você vai escolher aquela abordagem, então a gente não pode continuar saindo junto mais, né? Como se uma coisa... E não é isso, então... Né, eu e Jéssica somos de abordagens diferentes, né? Mas nos conhecemos dando aula, depois gravamos, né? Participamos de mesas redondas junto e sempre muito tranquilo. E agora estamos na chapa juntas. Exatamente, exato. Isso que você falou das formiguinhas, eu achei interessante, porque acho que representa muito a chapa avançar. Que é isso, tem gente de vários lugares, tem gente de várias abordagens, se a gente pensar na clínica, tem gente de vários espaços, tem gente que pensa de maneira diferente, mas no fim das contas a gente decidiu se unir para lutar pela mesma coisa, conversar e se entender. E o que eu acho melhor é isso, somos diferentes. E não é porque é diferente que a gente não possa andar juntos. Exatamente. Né? E eu acho que é nessa diferença que a gente cresce. Sim. Senão, se a gente pensar todo mundo igual, com o mesmo método, com a mesma finalidade, onde é que a gente sabe? Vai ampliar as possibilidades. Vai ampliar como? Concordamos, pronto, acabou, não tem nem o que conversar mais. Não tem, então, realmente nessa diferença. E principalmente, né, tendo cada um na sua área, uma coisa que eu achei muito legal. Sim. Quando foi reunido ali, né, para que nós possamos nos apresentar e tudo, eu achei muito legal. Sim. Principalmente conhecer pessoas novas, muitas pessoas, né, também não conhecia. Exatamente. Então tem essa troca. E quantas pessoas, né, estão me conhecendo a partir dessas eleições? Sim. Né, é uma coisa muito, muito legal. Sim, e eu acho que de fato essa é a diversidade, né? Inclusive eu gravei há pouco com o Cássio,
que ele trabalha bem diferente do que eu trabalho. Ele tá na psicologia social, no interior. Então você escuta demandas e vivências que são totalmente diferentes da nossa, que estamos na clínica, na capital. É bem diferente, você começa a ampliar sua visão em relação a isso e perceber que, de fato, a psicologia precisa desse olhar ampliado. O que eu posso contribuir é diferente do que você pode contribuir, do que o Cássio pode contribuir, porque cada um está inserido em um espaço que tem uma visão diferente. Inclusive, eu queria que você falasse de um ponto polêmico, que eu tenho certeza que você tem que falar sobre isso algumas vezes por aí, que é desse seu trabalho que você mencionou no seminário. Eu tenho certeza que você já levou alguma pedrada em relação a isso. Esse é um assunto de fato polêmico, né? Principalmente porque, assim, existe atualmente alguns psicólogos que se intitulam, né, psicólogos cristãos, etc, etc. Já me cobraram isso de algum lado, né, para que eu pudesse colocar. Do outro lado, é como se eu não pudesse colocar. Algumas vezes, como se eu não pudesse falar que eu tenho uma religião. Então, assim, de fato foi um processo difícil e que também muito individual, né? Mas que fez muita diferença na minha vida, assim. Enquanto graduação, eu não falei pra ninguém, eu não falava pra ninguém que eu era católica, eu ia na missa, que eu tinha essas coisas, assim, era quase que um tabu. Nossa, o professor falava mal lá na frente, era uma coisa, assim, que eu... Em alguns momentos eu achava que... Você estava na PUC. Eu estava na PUC, exatamente, uma faculdade católica, né, mas que não segue muito, não segue nada. Enfim, mas outra conversa. Esse não é o ponto. Mas eu fiquei, assim, um pouco muito chocada, principalmente com algumas conduções, né, com alguns tipos, inclusive, de preconceito. Mas eu me sentia como a errada da história, entende? Então eu ficava quieta, calada, e assim foi. Até que eu fui conhecendo também alguns outros profissionais que também eram psicólogos, psiquiatras, que também seguiam a mesma religião e que falavam disso muito abertamente para as pessoas. Mas pode? Como é que é isso? Como é que funciona? Né? E aí eu fui realmente me instruindo. Obviamente que eu não atendo só pessoas católicas, algumas pessoas nem sabem que eu sou católica, algumas pessoas me perguntam sobre isso, então assim... o que eu acho que não dá para acontecer é uma segregação, né? Não é porque eu sou católica que eu vá, sei lá, ter preconceito, ou que eu vá denigrir uma pessoa, ou vá, né, fazer uma fala ali contundente a respeito de uma outra religião, ou algumas pessoas que nem têm religião. Então isso é uma coisa muito tranquila hoje para mim. Mas uma coisa importante, assim, que aí nessa minha caminhada, né, de poder falar sobre isso, eu já estava na graduação como professora e eu comecei a me apresentar. E aí muitos alunos vieram até mim. Como assim, Isadora? Pode? Não pode? Eu falo, gente, não é uma questão que pode ou não pode, mas uma questão, assim, que eu brinco muito. Antigamente o tabu era falar de sexualidade. Hoje o tabu é falar de espiritualidade barra religiosidade, que tem a grande diferença ali. Então, até está um pouco mais na moda falar de espiritualidade, mas se você falar de religião, nossa, é uma coisa assim que você não pode, é um tabu mesmo. Então eu falo para as pessoas, assim, gente, você não pode misturar as coisas. Eu estou ali enquanto psicóloga. Se eu vejo que a pessoa precisa de uma orientação, inclusive religiosa, eu vou indicar para um pastor, para um padre, sabe, para uma pessoa ali da religião dela também, né, um líder religioso que vai poder orientá-la de acordo com a religião. Sim. Então, alguns casos assim bem polêmicos. Já recebi uma cliente que estava, né, num relacionamento, engravidou e pensava no aborto. O aborto para ela era uma possibilidade. Na minha crença, isso é muito complicado, né? E eu sei, inclusive, dos desdobramentos, inclusive emocionais, né? De um aborto. Não é uma coisa simplesmente fácil. Enfim, e ali com ela, não ia adiantar eu falar de religião. Não era assim. Então eu fui trabalhando exatamente com as possibilidades que ela tinha, né? E olhando, assim, quais seriam os benefícios, os malefícios, mas de uma totalidade. Às vezes, né, assim, alguns preconceitos acontecem e alguns psicólogos falam, não, mas você tem que apoiar. Fala, gente, calma, eu não posso apoiar nem o lado A e nem o lado B. Vamos ajudar ela na resolução de problemas. Porque, assim, eu não sou ela. E aí, né, tem toda essa coisa, que eu também sou mãe, né, e eu falo, cara, já acompanhei mulheres que já perderam os filhos, mas você também ter a responsabilidade de você assumir essa escolha, que não tem como voltar. Não é uma coisa, hoje eu vou comer saudável ou não.
Sim. É uma vida. Então, assim, eu preciso também ampliar essas possibilidades com ela, né? E aí foi uma condução, ela não fez, mas também porque não foi escolha minha, sabe? Não falei, você não pode fazer isso, porque a religião fala. Não, nada disso. Nem posso fazer isso. Agora eu preciso ampliar. Agora, ampliar uma parcialidade, eu não acho que eu tô fazendo psicologia direito. Então, isso eu preciso tomar cuidado. Sim. Né? Que aí a gente escuta muito algumas bandeiras hoje em dia na psicologia, que né, A, B, C ou D. Nós temos um alfabeto inteiro. Então a gente precisa olhar para o alfabeto inteiro, independente da situação. Então atuo, né, no seminário, e aí lá, obviamente, eu tenho uma instrução. Inclusive agora em setembro eu vou participar de um congresso, né, de atualização para psicólogos que atuam nos seminários. Né? Então, que é um público específico, É um público específico. Então, obviamente, ali, sim, né, eu preciso usar algumas nomenclaturas, algumas leis que cabem, mas no meu público fora, não. E uma coisa que eu acho super interessante, né, quando meus alunos perguntam, hoje em dia a tatuagem não é mais algo tão, né, de novidade, mas há 10 anos atrás ainda era. Sim. Então, algumas pessoas perguntavam, Isadora, mas se eu quiser fazer uma tatuagem? Eu falo, gente, algumas pessoas vão te procurar exatamente porque você tem aquela tatuagem e outras pessoas não vão em você porque você tem a tatuagem. Isso acontece porque eu sou mãe, isso acontece porque eu sou católica, isso acontece porque eu sou mulher, isso acontece porque eu sou da gestalterapia. Então, assim, eu preciso saber quem eu sou e estar bem inteira com isso. E as pessoas têm o livre-arbítrio. Você vai identificar, de escolher. Você vai atrair, você vai repelir pelo mesmo motivo, e tá né? tudo certo. Exato. Então agora, então com essa pessoa eu sou católica, com essa pessoa eu não sou católica, com essa pessoa eu defendo lá, com essa pessoa eu defendo... Não é isso. Né? Então algumas pessoas, de fato, me procuram exatamente por eu falar que eu sou católica, algumas pessoas, agora não quero, porque eu descobri em algum momento. E tá tudo certo. E ambas essas pessoas, pelo mesmo motivo, se forem pro consultório com você, vão descobrir que essa característica dentro do consultório não vai ser tão relevante assim, porque você não vai impor nada para essa pessoa. Algumas pessoas também já me perguntaram sobre o uso de imagens, né? Atualmente eu não tenho no consultório, né? Assim, eu sempre subloquei, assim, de outras pessoas, né? Então você sempre dividi. Montou o seu agora, né? Agora eu tô com o meu. E aí foi uma coisa assim, gente, tem 10 anos que eu não tenho. E é algo que eu carrego comigo. Então, hoje eu não tenho a necessidade de colocar uma imagem ali para mostrar que eu sou católica. Hoje em dia tem o Instagram, as pessoas me veem ali, né, nas minhas práticas, enfim, fazendo tudo mais. Então, se é do interesse da pessoa quiser realmente me vasculhar, tem o Lattes, tem um monte de coisa, tem as minhas formações. Ela vai descobrir o que ela quiser. Não tem jeito, gente. Vai jogar meu nome ali, vai descobrir tudo e mais um pouco. Então, não acho que a gente precisa se esconder. Muito pelo contrário. E algumas pessoas me dizem, Adora, você é católica? Sim, sou católica. Adora, você é casada? Sim, sou casada. O que isso te interfere? Né? O que isso mexe com você? Exato. Eu lembro, inclusive, de uma pessoa que ela chegou no consultório e me perguntou, você é casada? Eu, ainda não. Que eu realmente não era. Aí ela, você é mãe? Falei, sim. Aí ela, então eu posso ficar aqui. Aí ela falou a demanda dela e depois no final ainda alertei ela. Falei assim, olha, que bom, né, que você conseguiu se abrir e tudo mais. Mas eu falo que tem os dois lados da moeda. Às vezes, por eu ser mãe, eu preciso limpar muito mais o meu ouvido para eu tirar a minha maternidade, escutar a maternidade dela. Sim. Como uma pessoa que às vezes não é mãe vai poder ter uma escuta muito melhor naquele caso, porque não vai ter que ficar tirando ali a própria maternidade. Sim, ela não tem a bagagem dela para aquilo. Então, assim, eu não tô ali para, né, falar da história da Isadora. Eu tô ali para ser um instrumento para favorecer o contato com o outro. Então, não diz de mim. Exato. Então, a gente também precisa tomar cuidado com isso, né? Algumas pessoas criticam muito, né? Às vezes, quando eu falo, nossa, até num seminário, pô, mas como assim? E pode? E deve? E isso? E aquilo? Eu falo assim, gente, são pessoas. Eu sou psicóloga e eu sou católica. E também sou mãe e um monte de coisa. Não tem como eu eliminar isso, tem como eu engolir meus filhos de volta, não sabe? Tem o que fazer. Então, assim, faz parte da minha trajetória, né? O pessoal fala, né, de psicóloga cristã ou psicologia cristã. Isso a gente sabe que não tem. Mas psicóloga e cristã, ou psicólogo e ateia, ou seja lá o que for, exatamente, tem e é a pessoa. Não tem como você desassociar para ir poder atender ou fazer alguma coisa. Agora, confesso que uma coisa que me incomoda muito é que, por exemplo, algumas linhas são permitidas, né?
Então, se eu colocar no Instagram, por exemplo, psicóloga feminista, tá tudo certo. E sim. nada contra as feministas, sabe? Tá tudo bem, é um Mas também não deveria, né? Mas, entende? Aí um lado pode e o outro não Vou até pode. te contar uma coisa curiosa. Esses dias, eu ainda tô no grupo da UNB, do mestrado, né? A gente fica lá, tem indicação, tem coisas... Network, né? A gente tá lá inserido. Aconteceu exatamente isso que você tá falando. E um dia, mandaram e perguntaram assim, eu queria indicação de uma psicóloga, um psicólogo LGBT. Beleza, apareceu as indicações e tudo mais. No outro dia, pediram indicação de um psicólogo católico. Aí choveu. Ficou 2 dias num debate acalorado, com aqueles textões gigantes, disso, de que não pode, não sei o quê, não sei o quê. E aí muita gente foi exatamente para esse ponto. Por que que a característica, né, Da religião, da religião, da cultura, da crença. não pode, mas a característica da sexualidade pode? E característica, faz parte do indivíduo. E a discussão é essa, e o meu ponto também é exatamente esse. Gente, a identificação. Eu escolho o profissional que eu vou contratar pelo critério que eu quiser. Eu vou contratar uma psicóloga católica porque eu imagino que ela vai me entender melhor porque eu tenho essas demandas. No fim, isso vai ser relevante? Não sei, pode ser uma psicóloga que ela é católica e ela não, sei lá, não é inserida, ou ela pensa diferente de mim. Não necessariamente, mas a identificação em si, qual é o problema? E a discussão foi fervorosa. Foi longe. Parou porque eles desistiram. Mas é isso, exatamente, né? Pode ser isso, mas não pode ser aquilo. E aí eu acho que esse lugar é muito importante, né? Como eu disse, não estou falando que as pessoas não possam ou possam. Eu acho que precisa ter, sim, uma regulamentação e que cada um tenha a liberdade de escolher o próprio psicólogo. Gente, psicólogo não é como a gente escolher, sei lá, marca de roupa, né? Vai muito além. É uma relação de intimidade. Sim. E assim, às vezes a pessoa vai olhar lá, né? Algumas pessoas às vezes, Isadora, me fala um pouquinho de você pra eu falar pra pessoa, assim, gente, a pessoa só vai saber quem sou eu, ela convivendo comigo, porque Isadora com aquela pessoa vai ser uma, né? Isadora mãe é outra, Isadora amiga é outra. E não é porque eu sou, né, tem diversas personalidades. É porque são papéis diferentes, né? Exato. Então, eu preciso sim ter intimidade com o meu psicólogo, inclusive para eu poder me abrir. Eu falo que fazer terapia é fazer um striptease psicológico, né? Então, dependendo ali, eu vou mostrar a minha estria, a pessoa vai, nossa, então você é católica? Meu Deus, não pode. E lembro, inclusive, de um caso que eu estava dando supervisão na graduação, e o tema do cliente era exatamente sobre a própria religião. E aí a minha estagiária virou e falou, olha, aqui é psicologia, a gente vai falar sobre ciência, tarará, 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 então religião a gente não pode falar sobre aqui. E ela levou pra supervisão. Nossa, aquele momento que você respirou. Eu falei, não posso bater nela porque... Né? Eu falei assim, mas o que acontece? Às vezes escuta tanto e é tão difundido essa ideia que ela, de fato, assim, ela achou que se ela fosse conversar sobre a religião, mesmo sendo diferente ou igual a dela, não poderia. E é uma parte que, naquele momento, estava adoecendo aquela pessoa. Sim. Então, assim, religião é bom, né? Mas como tudo na vida, assim como sexualidade, né? É maravilhoso, a gente precisa, mas de que jeito? Porque um abuso também é um ato sexual. Exato. Então, sim. sabe, é essa linha tênue que a gente precisa, assim, conversar e ampliar os horizontes. Sim. E todas essas pautas, elas acabam adoecendo o psicólogo, que às vezes não leva para supervisão, não tem a sua própria psicoterapia, e mais, acho que a gente entra num ponto importante, não tem o suporte de um conselho que fala, que ensina e que forma a respeito dessas coisas. Porque isso essa crença de que não se pode falar de religião, isso é perpetuado na psicologia há anos. Há séculos. E assim, cadê o conselho para falar sobre isso, né? Falar de uma maneira adequada sobre isso. Porque é exatamente isso, vai fazer com que as pessoas que estão lá na ponta falem, eu estou com problema na igreja, não, mas eu não posso falar sobre isso com você aqui dentro do consultório porque a psicologia não deixa eu falar de religião. E atualmente, né, isso tem acontecido muito, né? Ontem, hoje, eu estava na discussão entre a palavrinha psicoterapeuta e terapeutas. E quantas pessoas, né, têm se desvinculado do conselho
exatamente por não se sentirem escutados, Sim. né? E muitas pessoas, principalmente por conta de religião, né? E aí existe assim como é que é o nome? Uma cassação, né? Uma perseguição de algumas pessoas. Então, assim, isso eu acho muito complicado. A gente precisa orientar, a gente precisa falar o que pode, de fato, né? Fazer uma escuta qualificada, entender, porque também muitas coisas não são daquela forma. A gente pega um recortezinho ali e faz desse recorte, assim, um oceano. Então, a gente precisa tomar cuidado. E eu falo, assim, que uma coisa que sempre me chamou muito essa atenção na psicologia é exatamente isso. Assim, gente, mas nós estamos aqui, prontos para escutar o outro, mas eu não escuto meu professor, eu não posso ser amigo porque é da outra abordagem, eu não posso falar disso porque o outro vai me julgar, eu não posso usar isso. Então, assim, no lugar da gente se unir, a gente perde forças. Sim. Né? Então, assim, fica tentando um apontar o dedo no erro do outro sem olhar para si, muitas vezes, né? Porque aí é uma outra situação que acontece, muitas vezes os psicólogos estão sobrecarregados, não estão satisfeitos com a própria vida, e na hora que vê uma pessoa que, né, tá fazendo sucesso com a psicologia, tá ali querendo achar qualquer errinho que ela possa cometer pra ir lá. E, sabe, gente, como assim? Nós erramos, sim, nós somos humanos, né, gente? Eu acho que ninguém tá livre disso. Mas o fato de eu querer corrigir e de eu querer melhorar e eu estar disposta a isso, fim de papo. O Bruno falava muito disso, né? Dos profissionais que a missão deles na Terra era ficar denunciando e azucrinando o outro coleguinha. É fiscal. Porque assim... E não vai cuidar da própria vida, né? E de coisa que não faz sentido. Porque, sei lá, a Jéssica usou doutora num lugar que... Uma postagem, qualquer coisa assim. E tem até esse negócio que a gente começou falando do meu nome, né? Porque precisa estar o nome completo nas divulgações. Exatamente. Eu não sofro disso, mas já tentaram, inclusive, entendeu? Saber se meu nome realmente estava completo para me denunciar. Gente, sinto muito, meu nome só tem 2. Se você tem 10 e tem que botar lá, não tem nada a ver com isso. Então, assim, como de fato as pessoas procuram mesmo, né? Isso fere, né, o código de ética, mas assim, gente, qual é a aplicabilidade de fato se eu estou usando Jéssica Florinda Amorim ou se eu estou usando Jéssica Amorim? Mudou o quê? Ou se... Usualmente a gente não faz, né? Mas quando a gente é convidado para algum evento, para alguma coisa, a galera bota doutora, né? Na frente. Porque nem foi no lugar... Nem foi a gente que colocou, a pessoa colocou. Mas é uma questão de respeito, né? Às vezes, né, a pessoa considera tanto ali. Aí você vai no evento de profissional da saúde. Todo mundo tem doutora, só aparece você lá sendo doutora. A pessoa não é nada lá, porque médico usa, pessoal da odonto usa, advogado, terapeuta, todo mundo usa. Todo mundo usa, mas a gente não pode. Sim, tem uma discussão ampla? Tem, mas no fim das contas, gente, qual é a aplicabilidade disso? Até porque as pessoas que contratam o nosso serviço chamam a gente assim. E aí, em alguns casos também, né? No início eu ficava super incomodada. Nossa, se alguém escutar, vai achar que eu que estou falando que eu sou doutora ou alguma coisa nesse sentido. Então, de fato, assim, né? Já teve tantas histórias, tantas coisas, que muitas vezes, além da gente estar preocupado em ter que dar conta do cliente, a gente fica preocupado, assim, com o que vai sair falando disso e onde é que isso vai reverberar. E uma coisa que eu falo muito, assim, eu falo assim, gente, eu cuido muito da minha profissão. Porque eu sei fazer 2 coisas. Ser psicólogo ou cuidar da minha casa. E olha que nem cuidar da minha casa eu sei cuidar tão bem. Então, assim, nada contra essa outra profissão. Mas eu estudei, eu venho me dedicando muito aqui. Então, assim, eu zelo por ela absurdamente. Porque, de fato, é onde eu quero realmente continuar. E é onde você fez um investimento grande de grana, né? Exatamente. De grana, de tempo, de vida, de tudo. Exatamente. E é aquilo, né? Acho que o conselho, ele trabalha muito para adoecer a gente nesse sentido, né? Você tá preocupado com essas coisas que tem repercussão nenhuma na prática, mas a gente escuta de várias outras coisas que foram denunciadas, de clínica que estão fazendo. A gente participou de uma reunião, você estava na reunião, né? Ouvindo de denúncias que são sérias, de fato, não vou nem me ater aqui, mas que o conselho não se movimentou a ir verificar. Mas, doutor, eu já recebi uma encheção de saco do conselho em relação a isso, que eu utilizava o Doctoralha durante um tempo,
E eles têm como padrão colocar o doutor, né? Porque são profissionais de saúde. Lá provavelmente foi algum tipo de denúncia, que aí o conselho entrou em contato falando que eu tinha que tirar o doutor lá do doutorário. Nossa, gente, a minha única visita, né, assim, não tão agradável que eu recebi do conselho foi uma rata, literalmente, que eu dei. Porque foi nessa época que eu atendia muita gente. E aí eu precisava emitir um documento, né? Que era uma pessoa que estava passando por aqueles processos de INSS, né? Professor, então passava pela junta médica de lá também. E ela já estava comigo, já tinha, sei lá, 1 ano e meio. A sonsa, aqui, né, na correria de imprimir o documento, imprimiu o mesmo relatório, sabe? Tipo assim, de 6 meses atrás. Fiz, bonitinho, atualizado, tarará, tarará. Na hora de imprimir, imprimo do de 6 meses atrás.